Paz de Cristo a todos, aqui é o Pastor Cláudio e hoje, para refletir com vocês, um episódio registrado pelo evangelista São João, no capítulo 8º do Evangelho por ele escrito, e que trata da mulher adúltera, da mulher flagrada em pecado de adultério e que fora levada por seus algozes, por seus acusadores até o Cristo. Este é um dos episódios mais populares, mais célebres do Evangelho do Cristo, e sobre ele eu gostaria de tecer algumas considerações com vocês nesta ocasião. Mas antes eu quero convidá-los a se inscrever em nosso canal, divulgá-lo a outras pessoas que buscam um espaço como esse, que é um espaço dedicado à reflexão do Evangelho do Cristo, dedicado à reflexão da Bíblia, numa perspectiva de diálogo com outras áreas do conhecimento, a fim de que nós possamos apresentar àqueles que se interessam e desejam compreender o Evangelho do Cristo com um pouco mais de profundidade, aquilo que fundamenta a nossa fé e a nossa esperança. Este é um espaço dedicado à divulgação do conhecimento do Evangelho de Cristo numa perspectiva mais ampla e profunda. Portanto, nos ajude na divulgação deste canal. Bem, o episódio envolvendo a mulher adúltera está registrado no capítulo 8º do Evangelho segundo escreveu João. Ora, na ocasião, no contexto, Jesus se encontrava no interior do templo, certamente naquele espaço do templo aberto aos judeus comuns, aquele espaço mais geral, mais acessível, e ali, antes do nascer do sol, ainda de madrugada, diz-nos o evangelista João, Jesus ensinava, Jesus expunha, explicava o seu evangelho. Ora, essas referências são muito importantes e ricas para a nossa reflexão. Ora, aqui neste contexto, nós temos o registro do espaço e do tempo no qual se deu este episódio, o episódio envolvendo a mulher adúltera. Sabemos onde, identificamos o espaço, o templo, e sabemos quando, identificamos o tempo, ainda de madrugada, antes do nascer do sol. Esses elementos são importantes e bastante sugestivos à nossa reflexão, e nós pontuaremos o porquê, e nós exporemos aqui o porquê. Ora, de madrugada no templo, Jesus ensinava. De repente, sua aula foi interrompida por um grupo de religiosos, escribas e fariseus, que traziam consigo uma mulher pega no ato flagrante do adultério, e em suas mãos aqueles juízes, aqueles algozes já traziam
as pedras que seriam utilizadas para a dilapidação daquela pobre mulher. Ora, eles interrompem o ensinamento, a aula do Cristo e lhe apresentam aquela mulher cujo nome João não revelara, dizendo: mestre, esta mulher foi flagrada em ato de adultério. Moisés disse que ela, neste ato, deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Ora, esta pergunta, na verdade, era uma grande provocação, retórica, por assim dizer, porque aqueles homens estavam convencidos acerca daquilo que deveria ser feito, acerca do destino daquela mulher. Eles já a condenaram. Tanto é que traziam consigo, que já portavam as pedras que seriam utilizadas para a dilapidação, o apedrejamento daquela mulher. A sua pergunta é uma pergunta retórica, porque eles já estavam convencidos do destino daquela mulher. A priori, nada poderia mudá-los, nada poderia convencê-los acerca daquilo que em seus corações, daquilo que em seu entendimento eles já haviam se convencido, eles já haviam determinado. E esta pergunta é uma pergunta provocativa. Na verdade, eles estavam provocando o Cristo. Eles queriam pegá-lo em contradição. Ora, se Cristo dissesse que a mulher tal qual, que a mulher pega num ato de adultério, tal qual aquela mulher deveria ser apedrejada como mandava Moisés, Jesus entraria em contradição consigo mesmo, já que ele pregava o amor, o perdão, a misericórdia. Mas se por outro lado Jesus a absolvesse, Cristo a perdoasse, ele estaria pregando contra Moisés, porque Moisés determinara o apedrejamento do adúltero, da mulher pega em ato adulterino. Ora, qualquer das duas respostas colocaria o Cristo numa situação, deixaria o Cristo numa situação extremamente delicada. Cristo, de forma extremamente sutil, sábia, desconcertante, diz àqueles homens: ora, se dentre vós há alguém que não tenha cometido nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Eis aí uma das frases mais célebres do Evangelho do Cristo. Se alguém aqui não cometeu pecado, que seja o primeiro a lançar mão, a apedrejar, a lançar mão às pedras contra esta pobre mulher. E João conclui este episódio dizendo que os homens começaram a soltar as pedras a partir dos mais velhos, talvez porque viveram mais e, consequentemente, pecaram mais. Enquanto escrevia na areia, e eis aí uma das maiores incógnitas, um dos gestos mais
enigmáticos envolvendo o Cristo. Não sabemos o que ele escrevia na areia, mas o fato é que ele escrevia na areia e, de repente, ao erguer os olhos, se viu a sós com aquela mulher e lhe faz a seguinte pergunta, lhe faz a seguinte indagação: mulher, onde estão os teus acusadores? Aqueles que queriam executá-la, onde estão? E a mulher responde: já não estão mais aqui, mestre. Ora, no que Cristo lhe diz: se estes já não lhe condenam mais, eu também não lhe condenarei. Vai e não peques mais. E com esta expressão, João encerra, João termina, acaba a narrativa deste episódio. Bem, alguns elementos presentes neste texto são extremamente ricos para a nossa reflexão. Primeiro, aqueles homens traziam consigo pedras a fim de lapidarem aquela mulher. Ora, estas pedras já são extremamente sugestivas. Muito provavelmente, estas pedras, os homens colheram, apanharam no interior do templo, nos limites do templo. Certamente, muito provavelmente, aquelas pedras se encontravam ali devido a alguma reforma em curso no templo. É bastante provável que eles tenham se valido destas pedras, do material presente no templo e que estava sendo empregado para a sua reforma. Vejam, este elemento é um elemento extremamente sugestivo, porque os homens se valem dos próprios instrumentos do templo para dar cabo à vida da pecadora. Ora, nenhum templo está perfeitamente acabado, definido, reerguido como convém, se ele ou aquilo que nele há serve para produzir morte e não vida. Ora, no interior do templo jaziam as pedras que seriam empregadas para tirar a vida daquela pobre pecadora. Ora, aqueles homens recorreram àquilo que estava no interior do templo para executar aquela pobre mulher. Ora, em nosso contexto não é muito diferente, quando não raras às vezes os espaços de encontro religioso, o interior dos templos religiosos são espaço mais para produzir morte, feridas e chagas, do que lugar de encontro genuíno do homem com Cristo, e que resulta nisso vida e vida abundante. Ora, os homens se valem dos instrumentos do próprio templo para executar ou para intentar executar a pecadora. Mas aquelas pedras também nos revelam muito do estado, do espírito daqueles homens. Ora, se de fato queriam colher a opinião do Cristo para depois decidirem o que fazer com a pecadora, aqueles homens certamente não se apresentariam
diante do divino Rabino, diante do Redentor, trazendo consigo a arma da execução em mãos. Certamente eles compareceriam diante do Cristo se estavam de fato dispostos a ouvir atentamente o parecer do Cristo acerca daquele caso, o parecer do Cristo acerca daquele ocorrido, se estivessem de fato dispostos a ouvirem o juízo do Cristo sobre aquele ocorrido, eles não trariam consigo, eles não portariam consigo pedras em mãos. Ao contrário, entretanto, João é enfático em dizer que eles traziam, portavam as pedras que seriam utilizadas para a execução daquela mulher. Eles já estavam convencidos, certos do que deveria ser feito. E aqui nós temos um contratempo, um contraste em relação ao homem que está disposto, genuinamente disposto a ouvir o evangelho do Cristo e a partir daí se posicionar acerca dele. Ora, as pedras que aqueles homens portavam eram as pedras de suas convicções religiosas, eram as pedras de suas certezas, eram as pedras de seus pré-julgamentos, de seus pré-conceitos. Ora, com o Evangelho do Cristo nós aprendemos que para conhecermos a essência daquilo que o Cristo anuncia, é necessário comparecermos diante dele desarmados. É necessário comparecermos diante dele sem trazermos conosco as pedras de nossas certezas e de nossas convicções. Ora, este elemento, esta ideia nos parece inclusive estar num diálogo ou de algum modo já antecipar a dúvida cartesiana. Ora, aprendemos com o grande Descartes, o pai da filosofia e da ciência modernas, que se quisermos chegar a verdades novas e profundas, devemos abandonar ou questionar ou romper com as velhas verdades. Grosso modo, de forma muito simplista, Descartes nos ensina que para aprendermos é necessário desaprendermos. Ora, se quisermos compreender, se quisermos entender aquilo que o Cristo nos ensinou e depois aderirmos ou não àquilo que ele ensinou, nós devemos nos desarmar de nossas certezas, de nossas convicções. Ora, quem já sabe não precisa mais aprender. Quem já conhece não precisa mais buscar ou construir outros conhecimentos. Ora, aqueles homens compareceram diante do Cristo já fechados e armados em suas certezas, não estavam predispostos a aprender algo novo. A sua pergunta era uma pergunta que buscava
emular, era uma pergunta cuja finalidade seria uma mera emulação com Cristo. Eles queriam emular, competir teologicamente com Cristo, mas Cristo não estava. O caso ali não era para uma competitividade teológica, porque envolvia o destino de uma mulher, envolvia a sorte definitiva de uma mulher. A sua vida estava por um triz. Ora, naquele contexto, aquele não era um contexto de emulações teológicas, de discussões de dogmas, de discussões de leis. Jesus simplesmente desconcerta aqueles indivíduos com uma simples provocação, com um simples convite à sua consciência. Se dentre vós não há quem não tenha pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E aqueles homens começaram a jogar por terra as suas pedras e de um em um tomarem o destino de suas vidas, seguirem a sua caminhada. Ora, é interessante que João registra, faz questão de afirmar que quando aqueles homens levaram aquela mulher ao Cristo, ainda era de madrugada. Nós temos aqui alguns elementos que nos permitem tecer um paralelo com outro ocorrido envolvendo uma outra mulher. Aqui nós temos uma mulher, aqui nós temos pedras, aqui nós temos a imagem da morte, porque aquela mulher já estava condenada à morte, a depender de seus algozes, a depender de seus juízes. Ela não veria o nascer do sol. E nós temos o Cristo. Ora, esses elementos antecipam de alguma forma um outro episódio que se dará agora já no contexto da ressurreição do Cristo, num domingo de final de madrugada, quando Maria de Magdália ou Maria Madalena vai até o sepulcro, vê ali a pedra do sepulcro movida, deslocada de seu lugar, e a sepultura onde o corpo do Cristo jazia, vazia. Ora, em seguida, ela se encontra com Cristo ressurreto e, ao identificar que aquele suposto jardineiro era o seu Redentor ressurreto, ela que chorava tem as suas lágrimas secadas e parte para o anúncio da ressurreição aos outros discípulos. Ora, os elementos presentes no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu São João voltam à cena agora, no final, no desfecho da vida terrena do Cristo, agora no contexto da ressurreição. Agora, no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu São João, nós temos uma pedra, a pedra da sepultura, nós temos um encontro que se deu de madrugada, tal qual o encontro entre o Cristo e a mulher pecadora do capítulo 8. Nós temos a imagem da morte, nós temos uma mulher e nós temos o Cristo. E, por fim, a pedra, a morte, a madrugada, a escuridão cedem lugar à luz e à vida, porque a mulher novamente se encontrou com a fonte da vida, que é o Cristo
Nazareno, que é o Cristo Redentor do homem pecador. Ora, aqui nós temos os elementos que nos permitem proclamar proclamar o desfecho de uma vida que talvez caminha para a morte ou que de alguma forma já fora predeterminada a ela, e ao se encontrar com Cristo tem a sua sorte mudada, o seu contexto alterado, o seu cenário alterado, e ela que supostamente já havia se deparado com a morte, encontra agora a vida e encontra agora a vida e segue das trevas para a luz da escuridão, para o dia resplandecente da redenção, para o dia resplandecente da ressurreição. A mulher pecadora, que já estava condenada à morte, se encontra com Cristo e nesse encontro ela volta para o seu lar, ela volta à sua casa para viver um dia que, na perspectiva, no julgamento de seus algozes, ela não mais veria. Maria Madalena foi buscar um corpo numa sepultura e encontrou o ressurreto, que renovou o seu ânimo, transformou a sua tristeza em alegria e fez dela uma proclamadora da ressurreição. Ora, com um homem pecador que se encontra com Cristo de forma desarmada, esta cena se repete, e onde outrora reinava a escuridão da desesperança, da angústia, do desespero, de uma vida sem perspectiva, agora resplandece o dia da ressurreição, resplandece o dia em que a vida se faz nova. É assim que se dá com um homem que, por mais vil que tenha sido a sua existência, se encontra com Cristo e tem a sua sorte e o seu destino alterados. Isso se repete constantemente com as vidas que se deparam com o grande Redentor e com ele, e a ele se aderem de forma genuína, sincera e autêntica. Eu sou testemunha disso, muitos de vocês também são, e outras tantas pessoas ao longo de nossa já longa história de fé cristã. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.